Os arminianos focam mais no livre-arbítrio, enquanto os calvinistas focam mais na soberania de Deus. Essa seria uma resposta mais geral para o título do vídeo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, é calvinista, e as demais igrejas do Brasil são, em sua imensa maioria, arminianas, com poucas exceções. Nesse vídeo, vamos explicar as principais diferenças entre arminianismo e calvinismo e vamos responder qual é a mais coerente com a teologia reformada. Fique ligado! Inscreva-se, ative as notificações e vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, devemos entender que isso tem sido motivo de discórdia entre irmãos. Nós reformados cremos que se um irmão é evangélico e arminiano, ele é também nosso irmão em Cristo. Ou seja, se ele crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, se a única esperança dessa pessoa é Cristo, e ela crê nele, mesmo que ela esteja errada com relação à maneira como essa fé chegou a ela é minha irmã em Cristo. Dito isso, vamos ao primeiro ponto, que é o da depravação total. Ambos concordam que o pecado afetou a humanidade como um todo. Porém, os arminianos acreditam na graça preveniente, ou seja, uma graça que te permite escolher entre o bem e o mal, uma graça que te dá a oportunidade de escolha, enquanto os calvinistas creem na doutrina da graça irresistível. Todos os que Deus concede sua graça são salvos e não há nada que o pecador possa fazer para afastá-lo do amor de Deus. O segundo ponto é o da eleição incondicional. Os arminianos creem que a doutrina da eleição, apresentada tantas vezes na Bíblia, por exemplo em Efésios 2, significa que Deus elegeu aqueles que ele já sabia que iam se converter. Ou seja, como ele olhou para o futuro e viu que tais pessoas iam se converter, então ele as elegeu. Os calvinistas, por outro lado, creem na absoluta soberania de Deus. Creem que o fato de Deus ser onisciente implica inevitavelmente que ele também determinou todas as coisas. O terceiro ponto é o sacrifício de Cristo. Para os arminianos, Cristo morreu por todas as pessoas, ou seja, qualquer pecador pode se arrepender, mas não se arrependem por escolha própria, embora houvesse a possibilidade. Os calvinistas, por outro lado, dizem que isso não faz sentido, pois diminui o sacrifício de Cristo. Como pode Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados, mas de alguma forma você poder invalidá-lo? Não seria muita presunção da nossa parte? Além disso, considerando a lógica arminiana, se uma pessoa não se arrepende e vai para o inferno, o castigo está sendo cobrado duas vezes, uma em Cristo e outra no pecador. Por isso, os calvinistas creem que Cristo morreu apenas para os eleitos, conforme Cristo diz, em João capítulo 17, versículo 1 e 2. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Podemos verificar que Jesus disse, conceder a vida a todos os que me deste, e não a todos. Em quarto lugar, o chamado do Espírito Santo. Para o arminiano, a pessoa pode resistir ao chamado do Espírito Santo, enquanto para o calvinista, não há como resisti-lo. E por fim, a permanência na fé, ou em outras palavras, a questão da perda de salvação. Os arminianos não têm unanimidade nesse ponto. Alguns creem que há perda de salvação e outros não. Os calvinistas, por sua vez, dizem que não há perda de salvação em hipótese nenhuma aos eleitos. Isso seria diminuir a obra redentora e o poder de Cristo. Se uma pessoa estava na igreja e ela se desviou e nunca mais voltou, então é provável que ela nunca foi eleita na verdade. Mas então, qual é a doutrina mais correta? Olha, irmãos, nós cremos que o calvinismo é mais coerente com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, por causa dos tantos versículos que evidenciam a total soberania de Deus na escolha dos seus eleitos. Analisando a palavra como um todo, entendemos que a salvação é uma obra única e exclusiva da graça de Deus, na qual nós não temos participação nenhuma. Outra evidência é que essa doutrina nos conduz à humildade. Se fosse o contrário, seríamos tentados a sermos soberbos e sentirmos vanglória por termos escolhido certo. Mas, quando entendemos que Deus nos salvou, não por causa de nós, mas apesar de nós, só nos resta nos quebrantarmos diante dele, agradecer e honrá-lo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Ajude o canal a crescer, inscreva-se e ative as notificações. Curta esse vídeo para que ele atinja mais pessoas aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima.